Eu diria que é totalmente, não é, apropriado e lindo que a primeira menção explícita da nova aliança no Novo Testamento venha da boca de Jesus. E ele a menciona no momento mais apropriado. Não é? Depois de compartilhar sua refeição final de Páscoa com seus discípulos, Jesus pega um cálice de vinho e diz a eles: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." Lucas 22, 20. Há um mundo de significado contido nessas palavras que mudariam o mundo. Não é? Então, reclinados ao redor da mesa naquela noite, os discípulos observam, eu diria, dos assentos da primeira fila, um momento crucial da história redentora. O grande Cordeiro de Deus da Páscoa, né, que veio para tirar os pecados do mundo, como João 1,29 diz, estava inaugurando uma refeição de Páscoa de lembrança da nova aliança para acompanhar sua inauguração da tão esperada nova aliança predita pelo profeta Jeremias, em Jeremias 31, a partir do 31. E o autor do livro de Hebreus, ele cita Jeremias na íntegra. Né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, e por isso não me preocupei com eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não lembrarei mais. Hebreus 8, a partir do verso 8. Não está claro o quanto os discípulos compreenderam naquele momento. Tá? Mas quando Jesus disse que o cálice representava a nova aliança em seu sangue, ele quis dizer que era muito mais do que um cordeiro pascal cujo sangue protegeria momentaneamente o povo da aliança de Deus de um julgamento momentâneo. Ele quis dizer que ele tinha aparecido uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Ele quis dizer que, através do seu sangue derramado, ele alcançaria completamente o que séculos de sangue de touros e bodes derramado nunca poderiam alcançar. Hebreus 10, 4. Ele quis dizer que sua morte sacrificial tornaria possível para Deus ser misericordioso para com as iniquidades de todo o seu povo da aliança, para todo o sempre, e não se lembrar mais dos seus pecados. Nós podemos pensar e fazer a pergunta: por que a antiga aliança se tornou obsoleta? Por todos os relatos, o cristianismo é agora uma das grandes religiões do mundo, distinta do judaísmo. Tá? Mas para o fundador do cristianismo e a primeira ou duas gerações de seus seguidores, o que chamamos de cristianismo era o judaísmo. Era o judaísmo com sua grande esperança messiânica cumprida e sem a casta de sacerdotes da antiga aliança realizando os seus sacrifícios de animais contínuos e obrigatórios. Era e é, entre aspas, o judaísmo da nova aliança. Né? O livro de Hebreus fornece a explicação mais profunda do porquê a antiga aliança teve que ser substituída pela nova aliança. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não haveria ocasião de procurar uma segunda. Hebreus 8, verso 7. Então, o que estava errado com a primeira? Um estudo completo e cuidadoso do livro de Hebreus é necessário para obter o quadro completo. Mas a gente pode cobrir duas razões principais. O poder deficiente para derrotar o pecado, né? É a primeira coisa. O primeiro que a gente vê na profecia de Jeremias é ele dizendo:
Eles, o povo de Israel, não continuaram na minha herança. E por isso, não mostrei nenhuma preocupação por eles, declara o Senhor. Hebreus 8:9. Ou seja, Deus encontra falha neles. Hebreus 8:8. Não na aliança em si. A história de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito, né, até o aparecimento de Cristo, registra uma quebra contínua da aliança que Deus havia feito com eles no Sinai. Esta aliança, escrita na lei de Moisés, provou ser impossível para o povo manter por causa de seu problema penetrante e inescapável, a pecaminosidade humana. Como Paulo explica, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas foi o pecado, não é? Rebelar-se contra a santa lei de Deus, que produziu em mim a morte por meio do que é bom, a fim de que o pecado fosse mostrado como pecado e por meio do mandamento se tornasse maligno, além da medida. Né? Romanos 7, a partir do 12. Em outras palavras, a primeira aliança tinha o poder de expor o pecado, mas não o poder de libertar as pessoas dele, da sua maldição. Pelo contrário, eles estavam debaixo da maldição por causa da lei. Isso produziu até mesmo nos observadores mais conscienciosos e rigorosos da lei o clamor: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em Romanos 7, 24. Então, havia necessidade de sangue diferente do que era derramado. O sangue deficiente para expiar o pecado era a segunda coisa. A segunda razão pela qual a antiga aliança não era final e completa era porque seus sacrifícios, continuamente oferecidos a cada ano, nunca poderiam tornar perfeitos aqueles que se aproximavam. De outra forma, o autor de Hebreus diz, não teriam deixado de ser oferecidos, ele argumenta. Mas nesses sacrifícios há uma lembrança do pecado de ano para ano, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10, João 4, né? Então a antiga aliança deixou claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Mas assim como a lei da antiga aliança não tinha o poder de libertar os humanos do pecado, o derramamento de sangue animal da antiga aliança não tinha o poder de expiar completamente o pecado humano. Tudo o que esses sacrifícios efetivamente fizeram foi lembrar os pecadores de seu estado pecaminoso, miserável e inescapável, e apontá-los para um sacrifício vindouro, final, eficaz e definitivo. O que vemos pronunciado na profecia de Jeremias é o evangelho que o Messias traria. A intenção de Deus de resolver esses dois grandes problemas, não resolver para eles aparecerem novamente, mas resolver eles de uma vez por todas. Não é? Em Hebreus 10, 10, ele fala a respeito disso. Então, sob a nova aliança, Deus prometeu ao seu povo que ele poria suas leis em suas mentes e as escreveria em seus corações. Hebreus 8, 10. Isso era um indicador para uma lei superior, a lei do Santo Espírito, né, de vida, ou a lei do Espírito de vida, que Paulo fala em Romanos 8:1, que tinha o poder de libertá-los de sua escravidão à sua natureza pecaminosa caída, seu corpo de morte. Era um indicador para a regeneração, onde o povo da aliança de Deus seria nascido de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição do Messias dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Então o povo de Deus receberia uma nova natureza inclinada a guardar a lei justa de Deus, agora escrita em seus novos corações e transformando suas mentes renovadas, como Paulo fala em Romanos 12, verso 2. E sob a nova aliança, Deus seria misericordioso para com as iniquidades do seu povo da aliança, e ele não se lembraria mais dos seus pecados. Hebreus 8:12, passados, presentes e futuros. Isso era um indicador para um sacrifício superior cujo sangue derramado tinha o poder de expiar todos os seus pecados. Era um indicador para uma única oferta pela qual Deus aperfeiçoaria para todo o tempo, para todo sempre,
àqueles que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. E se Deus não se lembra mais do pecado do seu povo da aliança, eles não estão mais no estado pecaminoso, miserável, do qual precisam ser lembrados. Então, esse é o mundo de significado naquelas poucas palavras que Jesus falou aos seus discípulos enquanto segurava o cálice. Mas dessa vez, a gente quer citar o apóstolo Paulo, né? Aplicando as palavras de Jesus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Pois todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Então, a refeição da Páscoa, da nova aliança, que chamamos de ceia do Senhor, não é, como alguns acreditam, um novo derramamento do sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Nem é, primariamente, um lembrete do nosso estado pecaminoso. É uma lembrança do sacrifício da nova aliança de uma vez por todas que Jesus fez por nós. Quando participamos desta pequena refeição, nós ouvimos Deus Pai dizer: porque meu filho derramou seu sangue para o perdão dos seus pecados, não me lembrarei mais dos seus pecados. E mais do que isso, né? Ouvimos Deus Pai dizer: eu serei seu Deus, e você será meu filho amado, e você me conhecerá. Hebreus 8, 10 e 11. Pois esse final afinal, o coração da nova aliança. Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. É assim que nós não estamos mais debaixo da lei. Não é? Ela não nos condena mais, não estamos mais debaixo da maldição. E Deus quis que nós tivéssemos essa refeição para lembrarmos sempre isso. Estamos num estado de bem-aventurança em que nossos pecados jamais serão lembrados por Ele. É a partir disso que Ele nos santifica. A santificação nunca é nos levar ao monte da lei, né, ao monte Sinai, para nós começarmos de novo a estarmos debaixo da lei, tentando nos salvar através do que fazemos. Mas é o oposto. Nós estamos completamente perdoados para todo sempre. Tá? E agora ficamos ao pé do Calvário, tá? Aos pés da cruz. E somos santificados não voltando para a lei, mas dizendo com Paulo: o amor de Cristo nos constrange. Morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles se entregou e morreu. Então, essa é a razão da nossa obediência e da nossa santificação. Não a lei, nunca mais. E não a maldição, nunca mais. Com um sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para sempre. E nós agora somos completamente aceitos no amado. Amém, querido. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Na sombra
dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu, meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou, nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi